Muito obrigado. Gente, boa noite. A história da anestesia e da sedação começou exatamente nesse lugar aqui, 157 anos atrás. Para o Hospital Geral de Massachusetts, cidade de Boston, para fazer uma correlação, é o hospital da Faculdade de Medicina de Harvard. Então foi em Harvard que aconteceu cientificamente, vou falar as primeiras anestesias, não só a primeira anestesia ou a primeira sedação. E o dia foi esse, 16 de outubro de 1846. Nesse dia, um cirurgião chamado Thomas Morton, um cirurgião dentista chamado Thomas Morton, realizou a primeira sedação de um paciente. O procedimento envolvido para essa sedação, corpo clínico, que daí eu não sei dizer se médicos ou acredito que sim, iria fazer a remoção de uma espécie de um cisto sebáceo do pescoço desse paciente. O dentista, dando sequência nos seus estudos, do seu grupo, da sua preparação, realizou a primeira sedação em um paciente. Então foi a primeira vez na história em que um paciente, de forma controlada, manteve a suportar um procedimento operatório. Lembramos aqui que não existiam anestésicos locais. Tá? Para fazer um paralelo, não se tinha ainda quimicamente separado os anestésicos locais, que depois os derivados do ópio, lá de trás, tudo, daí sim que entrou a origem da anestesia do dia a dia, seja local, seja regional, do uso de anestésicos. Essa sala, mais precisamente, foi onde ocorreu. Essa sala tem o Éter Dome, o domo do éter. A primeira sedação cientificamente comprovada feita com inalação de éter. O éter é um líquido volátil, então ele passa do líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, de forma controlada, aquele paciente da imagem inalou éter em uma quantidade um tanto quanto grande e perdeu os seus sentidos temporariamente, né? Então foi realizado efetivamente a primeira sedação. O equipamento que Thomas Morton utilizou foi esse aqui, uma ampola, né, ou um vidro com registro. Você vê que esse vidro aqui tinha flocos de algodão ou de algum tecido similar a um algodão na época. Ele tinha uma traqueia, né? As mangueiras que são utilizadas nos carrinhos de anestesia, no carrinho de óxido nitroso, são chamadas de traqueias. Claro que de uma forma rudimentar aqui, uma espécie de uma mangueira de tecido e um bocal de inalação, né? Se vocês esquecem isso aqui e vejam esse bocal, você já pensa num aparelhinho de inalação desses que qualquer um de nós temos nas nossas casas. Então, como eu falei para vocês, o éter volatilizado, né, esse tecido ou esse algodão foi umedecido em uma quantidade importante de éter. A partir do momento que ele volatilizou, passou por esse circuito e foi aspirado pelo paciente, fazendo recobrir, fazendo perder os seus sentidos ali temporariamente. E nesse dia, efetivamente, para a ciência, foi realizada a primeira anestesia. Mas tal como quem voou primeiro lá, a história do Santos Dumont, do francês, tudo, a história mostra que não foi. Eu estou fazendo só esse breve paralelo para vocês entenderem onde entra o óxido nitroso. Antes, outro dentista, Wells, que que conhecia o gás do riso, ele tinha percebido que quando utilizava-se o gás do riso, que nós vamos falar um pouquinho, as pessoas sentiam um adormecimento, sentiam perda de sensibilidade. Aí ele começou a usar doses maiores de gás do riso e percebeu a sensação de anestesia. Então, 2 anos antes, esse dentista
foi paciente dos seus próprios estudos, dos seus próprios experimentos, terão Wells um molar. Só inalação de óxido nitroso, não de éter. Mas Pedro, então por que ele não foi? Ele não recebe a chancela de primeira anestesia propriamente dita. Porque para tirar o terceiro molar dele, teve sucesso. Quando ele foi fazer um procedimento perante a sociedade científica, né, ele como operador ou ele como sedador, vamos dar esse nome, né, para ilustrar, acredita-se que ele não deu a quantidade suficiente de óxido nitroso e a pessoa não sedou, a pessoa sentiu dor. Aí ele foi ridicularizado. Mas, cientificamente, a história conta como Thomas Morton, 2 anos depois, realizando isso. Ah, Pedro, então, efetivamente, a primeira foi com nitroso, também um gás, né, que vocês vão saber a origem do gás. Eram grupos paralelos, lá em Harvard, no mesmo hospital, seguindo a mesma equipe científica lá, né? Então, o pai / os pais da anestesia, da anestesiologia como um todo, foram 2 dentistas, né? A anestesia geral hoje é de competência de médicos, feita hoje em dia em ambiente controlado, que são os centros cirúrgicos. Mas os pais da anestesia foram 2 cirurgiões dentistas. E aí, terminando um pouquinho dessa parte histórica, o Brasil não ficou muito atrás, não, né? A difusão desse conhecimento, 1 ano depois, né? Horace Wells em 44, mas em 46, a primeira sedação comprovada com éter. 1 ano depois, no Rio de Janeiro, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, Roberto Jorge Adoc Lobo realizou a primeira anestesia geral da medicina brasileira. Então, se você falar século XIX, né, a propagação de informação no Brasil, o cara seguiu alguns estudos, conceitos que chegou aos ouvidos dele, também difundiu, né, ele realizou a primeira no Brasil. Então, poxa vida, a importância do Brasil no contexto da história, na história da anestesiologia. Antes disso, fazia o quê? Né? Como é que se tratava pacientes? Como é que se tentava fazer que os pacientes tivessem menos dor, menos sofrimento para qualquer procedimento que fosse ali preconizado? Então vamos lá. Os assírios, 1000 anos antes de Cristo, comprimiam a artéria carótida até que o paciente desfalecesse, ou seja, eles limitavam o fluxo sanguíneo para o paciente desmaiar. Então, desmaiado, ele seria feito ali um procedimento cirúrgico qualquer nele. Na Europa medieval, essa eu achei o máximo, né? Era comum a concussão cerebral. A técnica consistia em golpear uma tigela de madeira colocada sobre a cabeça do paciente, de forma que o crânio ficasse intacto, sem fraturar o crânio, porém, o paciente tornava-se inconsciente. Então, põe uma tigela de madeira na cabeça do cara, vinha dar uma porrada, com pau, com alguma coisa, até o cara desligar da tomada. Olha só que coisa bem confortável que devia ser. Século IV a.C., Hipócrates, o pai da medicina, lançava a mão de esponja soporífera, né, um tipo de uma esponja impregnada de ópio. Vamos lá, galera, aí os opioides, né, os analgésicos do grupo opioide, vocês vão aí lembrar. Vinho e plantas como o meimendro e a mandrágora, né, sob o nariz dos seus pacientes. Então vamos lá, Hipócrates já encontrava coisa na natureza que ele podia umedecer, e a pessoa em cheirar / inalar também ali se desligava da realidade. Século XVI, gelo era utilizado. Congelava-se as partes das pessoas a serem operadas ou a pessoa como um todo.
Eu já assisti um vídeo de YouTube da vida, de internet, aí, de WhatsApp, onde na Rússia mostrava um experimento, um centro cirúrgico, uma bolsa assim, um paciente deitado, aquela bolsa repleta de gelo, né? Tipo, congelando o cara vivo para que se conseguisse fazer determinado procedimento. Então também essa crioterapia, vamos chamar de crioterapia, essa forma também era uma forma para se conseguir. Frederick Mesmer, um médico austríaco, utilizava no século XVIII o magnetismo animal, que na verdade era uma forma de hipnotismo. Então já vai por um outro lado, a hipnose como método de supressão dos sentidos, de supressão da dor. Hipnose, cadê o Zé Marcelo? Saiu? Hipnose é uma habilitação? Eu não sei, se eu não me engano, hipnose é uma habilitação odontológica. Tá no rol, né? Não é uma especialidade, é uma habilitação, tal como a sedação, mas nós vamos falar um pouquinho para frente. E aí, graças a Deus, né, tirando essas técnicas tanto quanto rudimentares, já estamos nós no nosso consultório com alguns aparelhos, alguns equipamentos, trazendo uma hipotética sedação para os nossos pacientes. Mais à frente também vou falar sobre o equipamento. Um minutinho de legislação. A resolução 51 de 2004 do Conselho Federal regulamenta a habilitação em sedação consciente em odontologia, através da mistura de gases oxigênio e o óxido nitroso. Para se entregar essa habilitação, se deve ser uma formação dentro de uma instituição de ensino, né? Uma faculdade, uma universidade, uma BO, uma PCD, uma entidade de classe, né? Regularmente credenciada, registrada no Conselho Federal, e é uma formação de 96 horas. Né? A formação padrão para se receber o título de habilitação em óxido nitroso é uma formação de 96 horas. Mas, gente, o que é o óxido nitroso? Né? Você está falando e ainda não explicou o que é o óxido nitroso. Ele é um gás que, utilizado em combinação com oxigênio puro, reduz a ansiedade relatada normalmente no consultório. Quando inalado e absorvido pelo corpo, ele promove uma calma natural durante o procedimento odontológico. Então, é uma molécula química formada por duas moléculas de nitrogênio e uma molécula de oxigênio. O óxido nitroso foi descoberto em 1772 pelo clérigo inglês Joseph Priestley. Olha lá, 120 anos antes do Horace Wells tentar utilizar na extração de... Não, ele utilizou, né, na extração de dente dele. E ele foi utilizado juntamente com outros gases inalatórios na tentativa de cura de doenças que variavam desde a tuberculose até moléstias gástricas. Então eles tentavam usar o gás para a cura, né? Fazendo um pequeno paralelo, como talvez, eu não sei, eu não conheço a interação, se utiliza o ozônio. Hoje em dia, a ozonioterapia também é uma habilidade odontológica regularmente reconhecida, né? Entretanto, só 5 anos depois que ele se deu conta, ele está trabalhando com um novo tipo de gás, no qual ele chamou de ar nitroso desflogisticado. Né? Alguns anos depois, verificou-se que o gás provocava uma sensação agradável ao ser inalado. Assim, não demorou muito para que a utilização do gás fosse oriunda, fosse aplicada em festas, em eventos, de forma recreativa. Né? Então você cheirava óxido nitroso, conhecido por gás do riso, né? Em peças de teatro, em festas, enfim. Hoje em dia estão cheirando outras coisas, né? Antes, se tivesse lá só um nitrozinho mesmo, que não ia dar nada, não. Aí você vê, né, propagandas da época, peças de teatro, os primeiros filmes, né? O gás do riso, né? Porque ele trazia relaxamento. E na prática, gente, existem pessoas que tendem a dar risada quando inalando o óxido nitroso. Fazendo um parênteses aqui, na minha habilitação, eram 14 mulheres e 2 homens, 14 odontopediatras, quando na minha turma,
e 2 bucomaxilo. Então você vê, estava meio focada a coisa. E todos nós fizemos um ciclo de sedação completo, ali 15, 20 minutos cada um, né, para ter todas as sensações. E foram diversas as sensações, né, mas todas assim, quem se entregou à inalação do gás teve um relaxamento importante. Estou falando isso porque, dado ao relaxamento, aconteceu, né? Então a professora, cada um deitava na cadeira, punha lá, começava o ciclo certinho, que é com oxigênio, aí ia ofertando o nitroso até uma dose determinada, lá íamos determinando as doses, e aí a gente ia falando as sensações, e foi até filmado ali para o pessoal com celular e tal. Tiveram pessoas mais fechadas, mais apreensivas, que não sentiram nada, né? Porque o nitroso é assim, galera, numa forma bem sucinta. Se eu sentar na cadeira, posso pôr ele ao máximo e falar, não vou sedar, não vou sedar, não vou sedar, não vou sedar, nós somos mais fortes do que ele, a gente não ceda. Então a primeira coisa para sedar é se entregar. Não, vou relaxar e vou deixar ir, daí você vai, tá? Então isso é um adendo. Eu quero contar que, falei que eram moças, né? Uma colega que estava também sendo habilitada, ela relaxou de um tanto, e aí eu não percebi na hora, eu percebi que teve uma movimentação ali, que uma outra colega, tipo, a salvou. Ela deitada, ela relaxou de um tanto, que ela fez xixi. Ela fez xixi na calça. A amiga viu, ela estava de branco, que era o dia de clínica, né? Na época, no dia lá, tinham pedido para ir de jaleco ou de branco, ela estava de branco. Uma outra aluna, né, uma outra colega nossa que estava lá, viu, jogou um jaleco em cima dela, mas quem estava em volta ali nem entendeu o porquê, né? Aí depois que falou, ela mesma relatou que ela acabou assim fazendo xixi, dado ao nível de relaxamento que ela se entregou. Eu senti bastante, né? O que eu senti? Eu senti um pouco de parestesia, né, da minha mucosa bucal, principalmente dos meus dentes maxilares, e a professora que estava me sedando, ela estava de luva, ela tinha a unha um pouco comprida, ela falava assim, Pedro, você está sentindo eu unhar a sua gengiva? Falei, não. E aí depois eu vi no videozinho, ela falou que ela tinha pego a unha e enfiado na minha gengiva, depois ficou dolorido, né? Ela estava de luva, mas enfiando a unha. Eu não senti. Então também me fez uma leve analgesia. Não que ela vai ser usada para isso, não é essa a função, né? O nitroso não vai tirar a carpura da nossa mão de jeito nenhum, tá? Mas ele pode trazer, além do relaxamento, pode trazer esse conforto analgésico. Guardem bem aqui, esse céu bonito aqui. Vocês sabem, né? Eu já me adiantei aqui. Do que é composto o ar atmosférico, o ar que nós estamos respirando agora? Ele é composto 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gases nobres e vapor de água. Guarda essa informação. Sobre o óxido nitroso, ele é utilizado com sucesso em várias partes do mundo, devido à sua segurança terapêutica. Ele é administrado juntamente com oxigênio para uso odontológico. Boa utilização em pacientes cardiopatas, pode utilizar. Tempo curto para o início de ação e recuperação do paciente. E a intensidade da sedação pode ser regulada individualmente. Então ele é um gás titulável. Eu posso aumentar a porcentagem e diminuir a porcentagem do gás inalado. Ele não substitui a anestesia local ou geral. Então ninguém pense aqui que ter um misturador de nitroso no consultório vai deixar de anestesiar, de jeito nenhum. Tem que pensar no custo da aparelhagem e da capacitação técnica, né, que tem um custo relativamente importante. Dificuldade na execução de procedimentos na maxila também é um desconforto, porque nós temos as máscaras, né? É uma máscara nasal. Então, procedimentos maxilares a gente faz, claro que a gente faz, se adapta, mas atrapalha um pouco, tá? As máscaras brasileiras são umas máscaras um pouco maiores ainda, até existem uma ou duas marcas de máscaras estrangeiras aí, que tem uma galera que acaba trazendo, fazendo algumas adaptações na traqueia, né, na mangueira dos nossos aparelhos,
E eu ainda não as possuo, eu uso as tradicionais mesmo, mas já estão diminuindo. Né? Algumas das máscaras, se alguém conhece, tem algum familiar que usa o CPAP, aquele aparelho para que tenha apneia obstrutiva do sono lá, para quem ronca, tem algumas daquelas pequenas máscaras que já ficam só dentro do nariz para as pessoas dormir. Algum tipo daquelas máscaras está sendo aí associado ao uso do nitroso. Não sendo as máscaras efetivas, mas já estão aí meio que tentando utilizar. Quais seriam as contraindicações, né? Respiradores bucais ou que estejam com obstrução nasal. Por quê? Porque não vão inalar. Né? Basicamente por isso, que não vai conseguir inspirar o gás. Portadores de doenças pulmonares, né, tal como a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e claro, o enfisema pulmonar também. Por quê? Tanto o DPOC, que é a fase inicial, e o enfisema, que é uma fase mais evoluída de uma doença pulmonar, eu tenho limitação da minha amplitude, do meu padrão respiratório, do meu nível respiratório. Né? Então, aí, pacientes portadores de DPOC tendem a não conseguir atingir níveis de sedação com o uso do óxido nitroso. E presença, claro, de infecções respiratórias agudas. Se eu estou com uma doença pulmonar, se eu estou em pneumonia, em bronquiolite, em bronquite, óbvio que eu não vou ali ainda inalar um gás que pode ali, naquele momento, não ser ali, não ter a sua função ali realizada. A ação do gás, né, como é que ele funciona no nosso cérebro? O que ele causa? A função do gás ocorre no córtex cerebral, região relacionada aos sentimentos de medo, ansiedade e autocensura. Acredita-se que ele reduz as transmissões nervosas do córtex. Uma eventual vontade de rir, como ele é conhecido por gás do riso, é um efeito secundário. O mais importante no consultório é que o gás venha relaxar o paciente, aumentando a sua tolerância à dor, agindo como anestésico. Então eu vou trazer com o gás e com o sucesso da técnica um certo relaxamento do paciente, aonde ele vai sair do seu estado de ansiedade e se entregando a nós dentistas para que nós consigamos fazer o procedimento ali a que estamos nos propondo. Existem efeitos colaterais negativos? Sim, são difíceis de acontecer, mas podem acontecer. Apesar de raros, podem acontecer alguns efeitos colaterais negativos, sendo os mais comuns náusea, êmese, né, vontade de vomitar ou efetivamente vomitar com gás, e uma eventual cefaleia. De verdade, dos pacientes que eu acabo sedando um pouco mais adultos, né, usando nitroso mais em adultos, minha esposa usa muito em criança, o principal dos três, que eu já vi mais de uma vez, até certamente comum, é o vômito. Né? Conforme uma titulação que esteja lá um pouco mais, uns 50%, uns 60%, o paciente, você pergunta, né, paciente, ele fala assim, está me dando um pouquinho de ânsia de vômito. Como é que você cura? Diminuindo um pouquinho a porcentagem do gás. Acabou. Vai embora à vontade. Dor de cabeça, porque ele, né, pessoas aí suscetíveis a cefaleia podem ter uma dor de cabeça por ter inalado um gás, como você pode ter por tomar algum outro grupo de medicamento, por ter usado bebida alcoólica, ou por ter pessoas que tomam café e têm dor de cabeça. Né? Para mim, às vezes é o contrário, eu preciso de um café para dar aquela acalmada. Esses efeitos podem ocorrer tanto durante o uso do gás, como eu falei, ou eventualmente nos primeiros momentos pós-operatórios, digamos assim. Então vamos lá, o nosso aparelho. Aqui eu ilustro com o aparelho. Daqui até aqui ele nada mais é do que um pé com rodinha. O aparelho mesmo é só essa parte superior. E o que é o aparelho? Ele é apenas um misturador. Dentro desse aparelho, por mangueiras, entra oxigênio, entra óxido nitroso, e pela parte da frente dele sai na nossa traqueia a mistura desse gás para ser inalado pelo paciente. Então ele nada mais é do que um simples regulador, do que um simples relógio misturador.
A sedação com óxido nitroso no âmbito odontológico, no âmbito do consultório do dentista, ela só pode ser realizada com, no máximo, a proporção 70% de nitroso, 30% de oxigênio. O nosso aparelho não dá a chance de ultrapassar os 70% de nitroso. Por quê? Porque até 70% de nitroso eu tenho total consciência. Eu posso atingir inconsciência em doses maiores. Um dos gases que o anestesista usa quando vai fazer a anestesia em nós pacientes no centro cirúrgico é o nitroso. Tem os fluoranos, que tem a sua função. Se alguém aqui já passou por alguma cirurgia hospitalar e lembra, do comecinho dela, o anestesista vem com aquela conversinha mole, pega a sua veia lá e tal, já começa a pingar um veneninho pingando lá na sua veia, aí vem com uma máscara, põe na sua face e fala assim: respira bem fundo. Você não vê mais nada. Por quê? Porque ele usa a 100%. Aquela primeira fungadona que você dá é nitroso a 100%. Misturado com o veneninho que já está correndo na sua veia, você apaga. Muitos de nós nem disso lembramos, porque ele já passa no quarto antes, já te dá um veneninho via oral no quarto, quando você vai indo para o centro cirúrgico. Então você já chega baleado lá, entendeu? E aí ele vai fazer. Não é que a anestesia geral é a mesma coisa. Esse é um dos N passos que o anestesista faz. O anestesista faz uma sedação, uma analgesia profunda, uma diminuição completa de dor. Ele faz um relaxamento muscular profundo e uma perda de capacidade respiratória profunda. Tanto por isso que a anestesia geral é a união de um sedativo, de um anestésico, de um analgésico e de um relaxante muscular profundo. Então por isso que a gente é intubado, porque os fármacos dados pelo anestesista, nós perdemos a capacidade de inspirar e expirar. Então quem vai fazer isso pela gente é o aparelho, é o carrinho de anestesia, aquele carrinho que está ali em pé do lado do paciente. Então o nosso aqui no consultório não, é no máximo 30% de oxigênio e 70% de nitroso. Por isso que eu falei para vocês lembrarem do que era composto o ar. Lá no ar, no ar que nós estamos respirando, tem 21% de oxigênio. Então, com o máximo de sedação que nós estamos ofertando para um paciente, eu ainda estou respirando 10% a mais de oxigênio do que tem no ar. Então você está fazendo junto ainda uma inalação de oxigênio. Porque as pessoas ficam com medo: mas eu não vou conseguir respirar, alguma fobia, vai faltar ar para mim. Não vai. Eu ainda estou ofertando mais ar, mais oxigênio do que temos no ar que a gente respira. Por isso que eu falei lá atrás, guarda a proporção do que da proporção dos componentes do ar atmosférico. E também falei já para vocês da proporção de 30%, no máximo 70 de nitroso, 30 de oxigênio. O nosso aparelho não deixa fornecer nitroso sozinho, para que não tenha, é uma válvula de segurança, para que nunca a gente leve o paciente a uma derrubada profunda. Não há como. Se eu estou usando o aparelho, acaba o meu oxigênio, mesmo que o meu nitroso esteja ligado no máximo, ele corta automaticamente. O meu paciente não tem capacidade de respirar apenas nitroso, o aparelho não deixa, só misturando com oxigênio. As cores do aparelho seguem o Código Internacional de Conexões e Cores Padrão para diferentes gases, que eu vou mostrar para vocês à frente. E nós temos uma válvula unidirecional para entrada de ar atmosférico. Então também entra ar, ar do ambiente na inalação do paciente. O que eu falei das cores? Sempre que você vê um cilindro verde, uma mangueira verde, um terminal verde em uma unidade de saúde, ali só vai passar oxigênio. Sempre que você vê alguma coisa azul dentro do hospital, dentro da clínica,
um cilindro azul, uma mangueira azul, um terminal na parede, lá no quarto do hospital ou no centro cirúrgico azul, só vai passar nitroso. É uma regra internacional. Cada cor de cilindro, de equipamento, de mangueira, é relacionada a um tipo de gás. Então, a marrom para gás mistura para solda, que é o acetileno, né, que é argônio e CO2. O CO2 puro é cinza, o nitrogênio é cinza escuro, o nitroso é azul, o acetileno já misturado é vermelho, o hidrogênio é amarelo, e aí por sua vez vai. Para nós, né, vale lembrar que o nitroso é sempre azul e o oxigênio puro ou oxigênio medicinal é verde. O nitroso é seguro para as crianças? Claro que é, com certeza. O nitroso é a maneira a mais segura e efetiva forma de sedação para aliviar o medo e a ansiedade infantil, tornando a experiência odontológica positiva. Ah, então tá bom, eu vou passar o que eu preciso aí, vou atender criança à torta direita no meu consultório. Se eu ponho esse negócio, a criança tomba, eu vou atender facinho. Tira seu cavalinho da chuva, tá? Nenhuma técnica de sedação você obtém sucesso se você não tem todos os conceitos da sua especialidade, né? Então, para o odontopediatra mesmo que trabalha com sedação, né? E minha esposa ali, eu falo de antemão porque nós temos 2 equipamentos distintos dela, já fica do lado dela direto, ela já usa de uma forma mais automática. Não dá para deixar de ser nem 1 milímetro menos odontopediatra porque tem a sedação. Ela é um coadjuvante que vai ajudá-los, né? Odontopediatras eu falo genericamente, né, gente? Dentistas que atendem crianças. Nós todos podemos atender desde que tenhamos um conhecimento um conhecimento adquirido ou a especialidade, obviamente, né? Pode ser tanto clínico geral como um pediatra. Mas, se a criança não passar por todas aquelas fases que vamos falar, o odontopediatra sabe eu esqueço o nome que eles falam fazer. Como é que é a primeira sessão? Condicionamento, obrigado. Tem que ter condicionamento, tem que ter autonomia, relação profissional-paciente. A mãe tem que ser também treinada junto, né? Porque o odontopediatra, aí, metade é a criança, metade é o pai, a mãe ou o acompanhante, né? Às vezes é mais problema o pai e a mãe do que a própria criança, né? Mas aqui é conversa para um outro congresso, né? Mas, gente, não é dizer que se a criança não aceita se atender, ela não vai sentar bonitinha na cadeira, deixar colocar esse negócio aqui. Para que o nitroso comece a funcionar naquela criança, precisa-se de, no mínimo, 4 minutos. Então, assim, a criança que já não está condicionada vai deixar colocar, vai ficar quietinha na cadeira 4 minutos, sabe? Porque minha tia falou que eu não vou sentir nada. Possível, gente. Você tem que ser tão odontopediatra quanto, né? O nitroso é só mais um recurso que você tem ali para utilizar. Pessoas também se decepcionam com a compra do nitroso para atender PNE. Ah, não, olha, o meu consultório, eu acabei sendo focado, aí estou agora com o TEA, né? A inclusão no TEA de dezenas de porcentagens, eu não sei como é que eu me explicaria, diferentes, né? De inseridos no espectro autista. Você tem aí, agora tem pessoas que não sabiam que tinham e aí está se avaliando e vê que tem alguma inserção no espectro autista, por exemplo, né? Então eu estou falando do autista porque é uma coisa que está bem presente no nosso dia a dia, na vida do cirurgião dentista. Cara, se você não for bom de PNE / bom de pediatria, não vai mudar nada, cara. O PNE não vai deixar você, né? Agora, se você tiver todo o approach, toda a coisa tal, ele vai ser aí um coadjuvante. Mas não é a salvação da lavoura, né? Assim, de antemão eu falo, às vezes, comercialmente vai chegar uma empresa vender a coisa como se fosse, compra o negócio, pede os 2 gás e acabou. Vida fácil. Cara, a sua decepção vai ser muito, muito grande.
Hoje à tarde, por uma puta coincidência, atendi um adulto. O cara tem N condições patológicas prévias, sistêmicas, além de ter muito, muito medo. O principal tratamento do cara é uma abertura endodôntica. Eu chamei, eu conversei bonitinho, não que eu ia fazer abertura endodôntica, mas ele procurou a gente por conta de sedação, chamei ele para fazer o teste do nitroso, que eu coloco ali 5 minutinhos, 10 minutinhos para ver como a pessoa se sente antes do dia do agendamento. Isso para adulto, né? Para criança tem aí todas as outras. O cara não aguentou, ele sentou na minha cadeira lá, eu inclinei a cadeira, luzinha mais baixinha, musiquinha plim, 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 tocando, para deixar todo aquele ambiente mais assim, eu falando mais baixinho com a minha auxiliar, eu pus a máscara já ligado só o oxigênio no rosto do cara, ele já... Doutor, você me desculpa, vou tirar, assim, coitado, com vergonha de mim, né? Então ele pegou, ele tirou assim, ele sentou na cadeira, eu falei, não, fica tranquilo, fica à vontade. Aí já tirei ele, pus na cadeirinha da mesa lá, onde tem o computador, e aí eu fui conversar com ele. Quer dizer, ele não aguentou nem a fobia dele, o medo dele não aguentou nem o teste do nitroso. Então esse é um cara que não vai dar, vai ter que fazer uma sedação multimodal. Vai ter que começar com fármacos, né? Vai ter que usar aí um benzodiazepínico em uma dose até mais pesada, para que ele quimicamente consiga aceitar na cadeira. Muitas vezes a gente associa a uma porcentagem de nitroso, que às vezes é até mais baixa, mas é um nitroso de manutenção, para daí o endodontista conseguir abrir o dente, dar continuidade no dente lá. Né? Então, hoje eu acabei fazendo uma consulta para sedar para um terceiro. Ele tem 2 extrações para fazer também, mas o principal dele lá, e assim, coitado, já em fase de celulite, já aumentando o volume aqui. Eu mediquei, dei antibiótico, analgésico, tudo, e vamos ver o que nós vamos fazer. Entra amanhã e segunda-feira, ver o que a gente consegue fazer pelo cara. Então você vê os níveis distintos, diferentes de fobias que as pessoas podem ter, né? Não é brincadeira. Já foi esse o tempo de achar, cara fresco que tem medo de dentista, tá? Não é isso. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente para o cara, né, gente? Que, pô, as pessoas não conseguirem, né? E aí, como ele tem um histórico de doença sistêmica, tal, quer dizer, o cara já está cansado de hospital, de médico, de cirurgia, de não sei o quê. Então, ele fez essa fobia. Aqui um videozinho, né? Videozinho de YouTube mesmo, relatando uma criança, claro, totalmente condicionada, né? Porque até para dar risadinha pro vídeo aqui a criança deu, então essa criança já ela treinou e recebeu para fazer o vídeo, porque sozinha, então, ó, o odontopediatra mostra, né? Coloca a oferta, primeiro que eu falei para vocês, você oferta de 30 segundos a 1 minuto só oxigênio. E depois você vai incrementando aí o nitroso. Ou na balada. Não, e até venezuelano, sei lá, o filme não é brasileiro, não. Não, achei YouTube, gente, não é nada. Peguei no YouTube pra ele, a hormiguita vai picar, que você vai com a carpule na frente do olho da criança, assim. É que tá ganhando 1000 pesos lá pra fazer. Pra fazer o filme aí, cara. O moleque é filho da dentista, já tá acostumado. Mas assim, brincadeiras à parte, como eu falei em mim, né, a sensação da picadinha que a minha professora lá fez com a unha, ela realmente ajuda, nesse quesito ajuda um pouquinho sim. Fotinho, ó, a criancinha cuidada, então não tem nem... Mas serviu para ilustrar para vocês que
precisa do condicionamento, tá? Você não tem que... eu não sou odontopediatra, com isso aí eu vou fazer o que eu quiser. Eu não sou PNE, com isso eu vou fazer o que eu quiser. Não faz, tá? Não faz, não faz, não faz. A sedação com nitroso é igual a uma anestesia geral, né? Eu já me adiantei um pouco com relação a isso, não. A sedação com nitroso e oxigênio é um método que, quando adequadamente utilizado, produz sonolência leve, diminuição da sensação dolorosa e diminuição da ansiedade, mas mantém o paciente acordado, cooperativo, respirando espontaneamente e com todos os reflexos de proteção íntegros. Então, gente, quando o cara está muito, muito entregue, ele dá aquela cochilada, mas de relaxar. Não é que o nitroso fez ele apagar. Se você fala assim, Roger, ora, você o cara abre o olho e tá tal como. Pedro, ele é como quando usa benzodiazepínico, que o cara tem que ir com alguém, que ele vai embora do consultório meio baleado, igual quando a gente faz endoscopia, colono, essas coisas aí. De jeito nenhum, ele vai embora 100% igual ele chegou. Na filosofia americana de odontologia, se usa nitroso em mais de 90% dos atendimentos odontológicos. Lá não é uma habilitação que vem o cara contar a história aqui, que vai montar o curso para formar, é da graduação. Tal como pendurar o babadorzinho, é colocar a mascarazinha. O americano faz tudo, faz profilaxia, faz tudo com o nitroso, faz parte do ciclo básico do atendimento, né? Lá, o dentista americano, ele tem a higienista dele, a dental hygienist, né? Ela já põe o nitroso para fazer profilaxia, tacinha de borracha com algum negócio lá, pedra pome, sei lá, eu falando os negócios, eu já nem faço quase mais. Faço só lá na... Mas assim, é normal o nitroso, né? Nas Américas, na Europa, na América Latina e na Europa é uma coisa que foi sendo incrementado. Na Itália se usa muito nitroso já hoje em dia também, né? A odontologia italiana também agrega bastante. Principais diferenças: a sedação, né? A sedação do consultório e a anestesia. Um está acordado e um dormindo. Um é responsivo e o outro é não responsivo. Quer dizer, a pessoa com anestesia geral não responde. Reflexos preservados e reflexos abolidos. Sem intubação e com intubação. Sem pré-medicação e com pré-medicação. E uma recuperação imediata e uma recuperação prolongada. Tá, prof, eu tô lá, tá, sob o nitroso. Quanto tempo volta ao normal? No fim da consulta, que eu desligo, eu desço a 0% de nitroso e deixo só oxigênio, 30 segundos depois, você já teve excreção de todo o gás excretado pelos pulmões. Então, 30 segundos depois que você interrompe, você está 100% igual ao momento que você chegou. Então isso é um grande diferencial. Quais os principais usos na odonto, né? A técnica de sedação inalatória pode ser usada conjuntamente em qualquer especialidade de odontologia. A cirurgia, a implantodontia, a ROF agora, crescendo muito o uso de nitroso com harmonização orofacial. Se tem colegas aqui que militam na ROF, vocês já sabem que está formando bastante essa duplinha, né? ROF com nitroso. São especialidades bastante envolvidas. Obviamente, odontopediatria e PNE também mergulharam na utilização, com essas ressalvas que eu falei. Utiliza-se muito, mas não é tão simplão assim dizer que pôs o negócio, a criança ou o PNE está lá ofertado para fazer o procedimento. Mas também utiliza-se, quem tem fobia do ambiente ou de agulhas, você pode usar para qualquer coisa, tal como o americano usa. Você vai fazer profilaxia no consultório americano com a dental hygienist e você ali usa o nitroso, né? Então, até procedimentos menos invasivos, como pequenas restaurações, profilaxias, aí é pelo paciente principalmente, né? Não só pelo procedimento. Tá? Então, todas as áreas. Então, na harmonização... Uma coisa, quem é harmonizador aqui pode falar com mais propriedade do que eu. Eu sei que no começo da harmonização aí, essa história do dentista / médico, um diferencial do dentista na harmonização é que quem trabalha com ROF
sacava suas carpulhas com agulhas fininhas, tal, faziam pequenos bloqueios anestésicos ali, e aí os procedimentos de Hoff eram muito mais indolores do que com o médico mesmo. Né? O médico mesmo não está muito preocupado ali, às vezes, nesse conforto. E isso foi uma das coisas que, sabe, que ajudou a engatinhar o lance da Hoff toda aí, as fobias de fazer cirurgias, procedimentos mais demorados, né? Também aí é bastante utilizado, até foi onde eu fui atrás, né? Por conta que eu trabalho com cirurgia e com implantes. Se alguém me perguntar, fala assim, Pedro, quanto que você usa na sua clínica? Olha, talvez eu use, Pedro, em 10, 20% dos meus pacientes, porque de verdade é uma falha minha. Né? E aí nós estamos aqui entre dentistas, dá para falar. É uma bobeira minha ali, porque estou deixando de ganhar com a sedação também, por falta às vezes até de vender o negócio. Porque tem aquela galera que não tem grandes fobias, mas se o cara sentir uma sedação consciente, fala, puta, é muito mais gostoso extrair um dente ou instalar um implante usando isso, né? Você vende, né? Você vende pro cara. Só que eu, na loucura, né? Tá até brincando com o Focus aqui, né? Em vez de ficar quietinho num lugar só, a gente vai querendo abraçar o mundo aí. Então você está sempre correndo, você não para. Então, Pedro, talvez use em 10, 20% dos meus pacientes. Se eu perguntar para minha esposa, é que ela já está usando de uma outra forma que, assim, não é mais assim, eu vou vender a sedação para aquela criança. O nitroso para ela ali está como o ultrassom, está como a laser terapia, é algo que ela vai usar para resolver o plano de tratamento dela. Entendeu? Ela, de uma forma, ela já incutiu mais ou menos ali nos, né, dentistas aqui falando, vou nem falar de dinheiro também, né? Ela incutiu nos honorários dela ali, nos valores dela ali e pronto, acabou. Então ela já não está mais preocupada em vender a sedação para uma criança, né? Então já está mais ou menos ali entranhado. Pedro, já vendo a sedação em separado. Por quê? Principalmente por conta do tempo, né? Aí tempo de gás é dinheiro, galera. Tempo de gás é dinheiro. Fazer um breve relato, porque ela na pediatria vai usar ali efetivo 5, 10, 20 minutos ali e se resolveu, né? Se eu for sentar um paciente para fazer um protocolo com um nitroso ligado, vai 2 horas, 1h30, 2 horas da cirurgia, vai mais 1 hora, sei lá, X tempo aí para moldar, né, Jara, de moldar o protocolo, eu tô fora, né? E o cabra é bom, viu? E aí, cara, já são 3 horas de gás. 3 horas de gás, eu já falo para vocês, 2 horas de gás, 3 horas de gás de nitroso, porque o oxigênio é barato. O oxigênio, 7 quilos de oxigênio é 150 pau. 7 quilos de nitroso, o último boleto que a gente pagou, 1.247 pau. 7 quilos de nitroso faz quantas horas efetivas? Num paciente a 50%, gente, ali, um paciente mais assim, 4 horinhas, 5 horinhas, você gasta um nitroso inteiro. Então, uma continha de padaria, você tem aí por hora de custo zero, sem ter dado o recibo lá na porta, sem ter dado nota fiscal, mais de 300 pau. Então precisa ponderar bastante, né? Principalmente para os procedimentos mais longos. Você não ganhou 1 centavo, você não pagou seus custos, você pagou, estou falando gás. O gás está dando quase 300 pau, 200 pau aqui, né? No estado de São Paulo, lá para o sul e sudeste é mais barato um pouco, porque os colegas lá compram o gás a R$500, os mesmos 7 quilos. Pedro, por que é tão caro o gás aqui? Primeiro que eu preciso ter mais de um cilindro que não tenha pronta entrega. Segundo que oxigênio é vendido a granel. Se eu for na White Martins, na Oxiporto, o cara vai lá, eu posso até levar o meu cilindro, se eu tenho um cilindro de estimação, eu posso até levar ele lá e ele vai encher o meu na hora. O nitroso não, põe no caminhão, desce em Cuiabá, põe no outro caminhão, desce em Caçapava, lá perto de São José dos Campos, é carregado, volta, então as empresas pedem 45 dias para te entregar um cilindro de novo, de nitroso. Então já aumenta o meu custo lá de ter que ter 2, 3 cilindros de cada uma das coisas. O oxigênio não, eu consigo ali em 1 hora, 2 horas, a gente consegue o oxigênio, o nitroso não. Então para nós aqui no norte já tem mais essa barreira. Norte e nordeste, tá? Sergipe,
Paraíba, Piauí também sofrem bastante. Próprio Ceará, né, a gente tem o grupo lá de sedação, também sofrem bastante aí com valores. No Pará, a mesma coisa, tá? Então os valores são um pouco altos. Claro, a odontopediatria aí é um dos carros-chefe também de uso do nitroso. Coloquei essas imagenzinhas para ilustrar. PNE, também já me adiantei, falei com vocês aí do PNE, né? E quais seriam as vantagens do PNE, gente? Esses portadores de patologias aí voltadas para o lado neurológico, tá? Porque PNE, vamos fazer um breve adendo aqui, paciente com necessidades especiais é o cardiopata, é o hipertenso, é o diabético, é o hemofílico, é qualquer paciente, tá? Além dos pacientes neuroatípicos aí inseridos aí nas atipias, né? Como é o termo correto de se tratar hoje. Vantagens: rápida ação, nível de sedação titulável facilmente, ou seja, eu vou 10%, 20%, 30%, 70%, eu aumento e diminuo conforme a demanda. Retorno aos níveis de plena consciência praticamente de forma instantânea. Função legal dele que ele elimina medo e ansiedade associada ao tratamento, relaxamento do paciente, causa relativa analgesia, facilitando processos clínicos e cirúrgicos, maior eficiência profissional, porque paciente calmo, você evolui, né, o seu tratamento, principalmente, mais uma vez, para os colegas que trabalham com pediatria, com PNE, que ali tempo é dinheiro, né, gente? Literalmente, para eles, tempo é dinheiro e sucesso. Se o dentista consegue fazer 2 procedimentos no mesmo tempo ali, para ela é uma vantagem, né? A criança é uma vez menos no consultório ali, na cadeira, né? Então, por sua vez, o dentista produz mais a cada consulta. O que a gente busca? Relaxamento do paciente. Transformar a ansiedade no consultório odontológico em uma prática mais suave, com paz, tranquilidade e absoluta segurança. Algumas propriedades do nitroso, né? Ele é um composto inorgânico, inerte, não explosivo, não inflamável. É o único composto não orgânico, além do gás carbônico, que produz depressão do sistema nervoso central. É o único utilizado para produzir anestesia dessa forma, né? Sedação em humanos, né? Não se cheira mais éter para se sedar, tá? Foi só lá no século XIX, tá? Agora é só na balada mesmo, quando cheira lá o loló, tá? Que também essa moçada é muito moderna, não sabe o que é loló, folks. Essas faculdades hoje em dia tem outras coisas, sintética, tem outras... Não, nós lá é outro mundo. Indicações com pacientes com comprometimento médico, né? Doenças cardiovasculares, pode usar, respiratórias, dentro daquelas limitações que eu falei, cerebrovasculares, hepáticas, convulsivas, pacientes alérgicos, gestantes, diabéticos, né? Todos podem utilizar, claro, tendo conhecimento amplo aí das limitações de cada paciente. E pacientes com ânsias e propensões ao vômito também. É importante monitorizar o paciente, né? Eu acredito, gente, que nos próximos 10 anos, se eu fosse um legislador, monitorização no nosso consultório teria que ter para todo o paciente, né? Se você conversa com um anestesista mais radical aí, ele fala assim: não sei como vocês, dentistas, injetam lidocaína, mepivacaína num paciente sem nem estar vendo a frequência cardíaca dele. Né? Se você conversa com o médico, eles acham a gente um tanto de doido. Então, monitorização, óbvio que para sedação a gente usa, e é uma coisa que eu acredito que com o tempo deveríamos todos ter. E não precisa ter grandes equipamentos, não. Né? Claro, para sedações um pouco mais importantes é legal se o cara trabalha. Mas se tiver um desses oxímetrozinhos aí de dedo, que você já tem bastante informação, né, de um paciente, esses aí que todo mundo comprou na pandemia aí, nós dentistas temos, né, no nosso consultório, a maioria de nós pelo menos, mas que qualquer pessoa comprou aí durante a pandemia. Quando estamos falando de depressão do sistema nervoso, seja qual for, se faz necessária a monitorização contínua do paciente, né, visando o controle total. Não existe, galera, você não fazer um procedimento cirúrgico principalmente, ou anestésico mais importante, sem medir uma pressão arterial, né? Dia a dia, de posto de saúde, senta... O cara normalzão, nem sabia que estava, passou na triagem lá antes de sentar na nossa cadeira, está com 18, 10, 17, 10, 19, 11 de pressão. E você vai lá fazer anestesia de
como é que chama o anestésico que a gente usa lá? Aquele que só tem citocaína lá, Citanest, né? Na prefeitura. Então, avaliar oximetria, controle de pressão arterial, né, amplitude respiratória. E aí, galera, bora sedar? Vamos aprender a sedar? No Brasil, até o momento, somos aproximadamente 2.400 cirurgiões dentistas que registraram a sua habilidade nos conselhos regionais. E hoje nós somos, hoje era a semana passada quando eu montei, que eu falei desse assunto na Jornada da Uniron também, 583.246 profissionais que têm um CRO ativo. Tem bastante campo, né? 2.400 dentistas habilitados. É um pouco mais, mas que não entraram ainda, né? Uma porcentagem mais, contra 580 mil dentistas que somos todos aqui, que possuímos um CRO. Fazendo uma busca rapidinha no site do CFO, né, no dia que eu vi, 583.246 dentistas com CRO, clínicos, né? 2.494 habilitados, com registro habilitado em óxido nitroso. E aqui em Rondônia, 24 dentistas, né? Sabemos que tem mais alguns, mas que já registraram a sua habilitação, 24 dentistas apenas. Tem campo, né, galera? Tem bastante campo para trabalhar. Para a gente finalizar, vou falar um pouquinho aqui sobre técnicas associadas, né? Como eu falei para vocês, nem sempre o nitroso vai ser a salvação da colheita. Aliás, muitas vezes ele não vai, nem é essa a função dele. Talvez nós tenhamos que fazer algumas outras associações medicamentosas para determinado paciente, determinado procedimento, determinado quesito, né? Nem sempre os pacientes conseguem o controle esperado da ansiedade, crianças ou fóbicos extremos, né? Portanto, podemos utilizar prescrições medicamentosas concomitantes e complementares, trazendo ao paciente o nível de sedação esperado. É o que a gente chama de terapias multimodais, ou seja, várias modalidades. Normalmente, trata-se da associação de fármacos administrados por via oral, intranasal ou intramuscular, associados ao uso do óxido nitroso. A principal família que nós dentistas utilizamos é a de benzodiazepínicos, né? Fala, não, Pedro, mas isso aí eu faço, dou aquele comprimidinho para o meu paciente. Não é tão simples assim. Dá apenas aquele comprimidinho do paciente, sem um cálculo de peso, de nível de ansiedade, sem usar uma tabela de proporcionalidade, nem sempre você está conseguindo, nem sempre você vai conseguir sucesso com o paciente. Então, quem gosta, todos nós temos, legalmente todos nós podemos. Mas eu sugiro, existem até online aí cursos bons que ensinam prescrever medicamentos de uma forma bacana, né? De medicamentos via oral, né? Técnicas de sedação medicamentosa via oral, né? Sem sair em níveis mais avançados. Mas a família dos benzodiazepínicos aqui é muito bem utilizada por nós. O diazepam, né, que o nome comercial é o Valium, é muito utilizado. O Lorax, o Lorazepam, pode ser utilizado, mas o Lorax ele é melhor para dormir. Por quê? Porque ele demora 2 a 3 horas para funcionar. Então, pessoas que têm insônia aí acabam usando muito o Lorax, o Lorazepam. Toma ele 8, 9 horas da noite em casa, vai jantar, vai ver aquela TV, 2, 3 horas depois, que ele vai começar a deixar o cara mais relaxado para ele ir para a cama. Pessoas que têm insônia. O Frontal, que é o nome comercial do Alprazolam, também é utilizado. O Alprazolam ele é muito bom para tirar a ansiedade, mas ele não seda. E o Midazolam, que é o Dormonide, o nome comercial mais conhecido, que hoje é um dos mais utilizados. Por quê? Porque, além de tudo, a meia-vida do Dormonide é curta, então rapidinho você já vai perdendo os efeitos dele, o que é bom. Quem já fez uma endoscopia aqui é sempre Midazolam na veia. Quem já fez uma coluna é sempre Midazolam na veia. Por quê? Porque ele passa rápido. Vamos usar o nome simplão aí, ele passa rápido o efeito. E tem uma característica específica
que ele traz amnésia transitória, amnésia temporária. Então, seja a criança, seja o adulto, muitas vezes, ou grande parte das vezes, não lembra daquele hiato de tempo do atendimento odontológico, o que é muito bom, né? O cara não vai levar essa pro fóbico, principalmente pro fóbico mais importante, ele não vai levar consigo essa lembrança, né? Então aí o midazolam é um dos sais aí que está sendo bastante utilizado aí por nós dentistas. Aí tem uma pequena tabelinha aqui, ó, diazepam tem função prolongada, lorazepam intermediária, mas demora para começar a funcionar. O alprazolam também intermediário, o midazolam curto, começa a funcionar rápido, mas também acaba rápido, né? Meia vida plasmática de 1 a 3 horas. Então é de curta duração de ação. E o triazolam, que eu não conheço esse medicamento, pelo menos com certeza é um benzodiazepínico pelo nome, mas eu não o conheço, então também tem meia-vida plasmática curta aqui. Essa associação está sendo também utilizada aí como terapia multimodal, mas precisa de um conhecimento mais amplo, precisa de uma formação mais ampla. Dentista, por mim, todo dentista tinha que fazer curso de BLS, nós teríamos obrigatórios manter o nosso BLS, Basic Life Support, né? Todos esses cursos de suporte básico de vida, né? Isso eu acho que teríamos. Não é que morre muita gente na nossa cadeira, mas às vezes um ou outro escolhe querer morrer lá, né? Vamos tentar fazer com que ele não morra na nossa cadeira, né? Verdade é essa. Ketodex é uma associação de dexametoidina e ketamina, né? São duas substâncias anestésicas. Essa aqui você já tem que usar IV, né? Você já tem que fazer uma sedação intravenosa ou endovenosa, que muitas vezes nós dentistas, apesar de sermos legalmente aptos, muitas vezes a gente acaba tendo uma relação cordial, o que é muito bom, com médicos anestesistas e preciso fazer uma sedação mais importante, você chama o anestesista, ele vai lá na sua clínica e organiza tudo para você, você só trabalha, paga ele e aí ele põe os veneninhos lá nos pacientes e deixa a gente tranquilo trabalhando, tá? Mas ketamina e dexametoidina também aí é uma associação bastante importante que a gente pode utilizar. Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Estou encerrando, já encerrei. Queria agradecer muito o convite do meu amigo Zé. Aqui uma foto da minha equipe aí dos atendimentos fora graduação, né? Eu, Jacob e o Joãozinho. Temos aí alguns cursos regulares aí em 2 escolas, tanto na BO como na Abrange. Para 2024 aí temos calendário aberto. Meus parceiros de trabalho aí de vários anos. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou aqui aberto a alguma dúvida, alguma coisa, tá? Valeu bastante. Espero ter trazido um pouquinho de informação. Alguma coisa que queira complementar, estou à disposição. Opa, passei reto aqui o meu. Aqui estão minhas redes sociais, meu celular, quem quiser ir ligar, mandar mensagem, estou à disposição e sempre coloco uma foto da Adriana, que é uma das precursoras dessa importante sedação medicamentosa no Brasil. Ela tem um grupo chamado Odontologia Sem Medo, que corre o Brasil inteiro, capacitando, bem capacitados, os colegas cirurgiões dentistas. Valeu, galera, um beijo grande, estou aqui à disposição, obrigado.